Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que os recebemos na Universidade Presbiteriana Mackenzie para a palestra Direito Religioso, que será proferida pelo jurista e professor emérito da nossa Faculdade de Direito, professor Dr. Ives Gandra Martins. Nesta mesma noite, teremos o lançamento do livro Direito Religioso, de autoria de Jean Marques Regina e Tiago Rafael Vieira. Há pouco, acabamos de realizar uma solenidade de fundação do Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Sendo assim, gostaríamos de agradecer a presença de todos os senhores, agradecendo nominalmente Dr. Ives Gandra, que é o presidente de honra do Instituto, reverendo Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é presidente do Conselho do Instituto, e Dr. Tiago Vieira, presidente da diretoria executiva. E, neste momento, nós gostaríamos também de agradecer a presença dos membros do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E convidamos para a reflexão bíblica o reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Boa noite. Nós viemos aqui para ouvir Dr. Ives e eu não vou tirar do tempo, mas eu quero compartilhar alguma coisa da palavra, porque esse é um hábito que se faz no Mackenzie. Toda vez que nos reunimos como comunidade, nós cremos que a nossa confessionalidade nos dá não só esse direito, mas esse dever de emoldurarmos o que fazemos nos termos da nossa religião, da nossa confissão. E eu quero especificamente pensar a respeito de uma passagem nas Escrituras, nas quais eu quase que senti a sombra, e eu sei que, falando com advogados, a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas podem ser interpretadas diferentes, mas acreditem, com teólogos e filósofos é pior, e eu sou um deles. Então, estou tranquilo. Mas eu quase que sinto o cheiro das 10 medidas anticorrupção do Ministério Público aqui, porque é a primeira vez que eu vejo tão explícito, sem ser no contexto de um combate na história da Bíblia, na narrativa bíblica, um momento no qual se planeja uma armadilha pelo poder público. Um teste. Mas esse teste usado contra aquele que era impoluto. Porque nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 15, que então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como é que os surpreenderiam em alguma palavra. Como é que nós podemos surpreender Jesus numa palavra errada? E enviaram-lhe, então, discípulos, juntamente com os herodianos. Interessante, porque os herodianos eram aqueles que eram secularistas, e os fariseus, místicos religiosos, de uma estirpe, de um moralismo diferente. E esses dois grupos tão diferentes estão ali juntos, com o intento. Vamos pegar Jesus numa armadilha. Então eles vão e eles chegam e dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. E soa como um teste realmente, mas ao inverso. Em vez de um teste de honestidade, como aquele que poderia se argumentar a favor, esse é um teste para tentar derrubar um homem justo. Mas começa com a adulação. Sabemos que és homem de Deus, de acordo com a verdade, ensinas o caminho de Deus, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E Jesus podia pedir um cafezinho depois de um elogio desse, porque não tinha mais nada a acrescentar, né? Alguém que julga o coração e não a aparência, alguém que fala as verdades de Deus. Mas a próxima pergunta deles é: dize-nos, pois, que te parece? Agora, lembra, é mais precioso se compreendermos que Jesus aqui faz uma inversão, ele quebra um paradigma. É assim como supostamente algumas pessoas olham para o talhão e dizem que coisa horrível, olho por olho, dente por dente, outras olham e percebem que foi a primeira vez em que começou-se a discutir proporcionalidade de pena. Era um progresso. E Jesus vira e fala assim: mostra-me a moeda do tributo. Qual que é a moeda que tem que pagar imposto? E quando trouxeram-lhe um denário, ele perguntou: de quem é a efígie e a inscrição? Responderam: de César.
Agora prestem bem atenção na minha mão, porque Jesus não disse, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este é o movimento. César tem direito àquilo que lhe é de direito. Quando César demanda aquilo que é de Deus, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que os apóstolos, em breve, entenderam. A relação do direito e da religião, a relação da religião com o Estado e com a sociedade na qual vivemos, ela precisa ser compreendida como primariamente uma forma de preservar exatamente a nossa capacidade e possibilidade de nos atermos aos pontos de referência transcendentes, sem os quais a vida em sociedade não é possível. A sociedade que nós conhecemos hoje é dependente de referenciais transcendentes que ela mesma renega e rejeita quando não é lembrada da sua dependência. E a luta por essa situação, ela é uma luta de muito valor jurídico, político e para a sociedade. Mas a motivação final dela é exatamente para o livre exercício daquele componente tão profundo nos nossos corações, que às vezes quase que nós entendemos como difuso, mas que nos define mais que qualquer um outro, que é a nossa fé. Que Deus nos abençoe nessa noite e abençoe o Dr. Ives, que vai compartilhar seu conhecimento conosco. Acompanhando o Dr. Ives Gandra à mesa, gostaríamos de apresentar o Dr. Marcos Rissembel Boelho, que fez o pós-fácio do livro Direito e Religião, e após a apresentação do Dr. Ives, fará também suas considerações. Dr. Ives, agora gostaríamos de escutá-lo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso reverendo Davi, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, porque, de certa forma, num episódio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, coloca a essência, a espinha dorsal daquilo que representa o nosso Instituto, de efetivamente dar a garantia daqueles que têm o direito de procurar a Deus, procurar o Criador, de estarem assegurados nessa liberdade fundamental que temos nos Estados democráticos. Gostaria, nessa exposição rápida sobre o Instituto Brasileiro e sobre a razão de ser da criação do Instituto, cuja relevância nós só vamos perceber daqui muitos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, analisando um aspecto que me parece o primeiro e mais relevante, é de que, de todos os direitos fundamentais do ser humano, talvez aquele que é apresentado através da história e da pré-história como mais relevante, é essa relação do homem com o seu próprio Deus. Se nós verificarmos nas pinturas rupestres que tínhamos em Altamira, em Lescaut, Maria Beltrão, da Academia Brasileira de Filosofia, uma antropóloga reconhecida mundialmente, e que descobriu em pinturas rupestres muito anteriores àquelas de 20 mil anos atrás, encontradas na Europa, na Espanha, na França, nós sempre verificamos essa aspiração do homem primitivo na busca do seu próprio Deus. Quando pintavam bisões ou lutras por animais que eram representados, os antropólogos, os que estudaram esta origem do ser humano, encontram nisto como se pedissem a Deus aqueles alimentos que estavam faltando e eram desenhados numa dedicação
dizem muitos daqueles que estudaram, nos livros Maria Beltrão apresenta essa linha, como essa busca do homem por Deus. Mesmo no campo do direito, se nós analisarmos todos os códigos que tivemos, mesmo antes de Hammurabi, os códigos de Ernarmun, se analisarmos Digipstar, analisarmos o código de Sugi, as leis de Manu, se nós examinarmos algumas das civilizações que, embora só se lembre da história sem perceber que tiveram um direito próprio, como, por exemplo, os hititas, o povo de Mitanni, nós vamos encontrar que todos aqueles que detinham o poder, eles sentiam esse poder em relação ao Deus Criador, aos deuses criadores. Na Índia, por exemplo, chegaram a ter 3.000 deuses. Tal era a preocupação do homem de encontrar uma relação direta com alguém que for o seu Criador. Então, toda essa movimentação que nós temos sentido através da história, e principalmente nos tempos modernos, de que o homem tem que se libertar de Deus, de que Deus morreu, dos iluministas franceses, que entendiam, queriam eliminar por completo o cristianismo, não conseguem, porque é inerente ao ser humano essa busca de Deus. Sabem que há um Criador, podem não ter uma religião, podem não seguir determinados ritos, determinadas liturgias, mas têm uma necessidade íntima de recorrer a alguém que foi o Criador. E é interessante que nós encontramos através da história, nos egípcios, por exemplo, no Velho, no Médio, no Antigo, e no Novo Império. Quando, nas dinastias, encontramos uma figura, por exemplo, como de Akenaton, que acreditava num Deus único, no caso, o Deus Sol, e teve um governo de 18 anos, enfrentando a religião na época, os adoradores de Amon, os sacerdotes de Amon, acreditando num Deus único, para mostrar que o homem tem uma necessidade da busca de Deus, que isso é inerente como direito fundamental, sabermos que nós não estamos aqui por acidente, por acaso, não acontecer como se conta numa história de escola em que uma professora materialista procurava ensinar os seus alunos de que a vida surgiu por acaso, não foi um Deus que criou. E dizia, foi por acaso, vocês não têm que acreditar nisso, não há prova, pá. E saíram os alunos para o recreio, quando voltaram, a professora leu na tela, na pedra estava escrito, a professora é uma burra. A professora ficou irritadíssima, foi até os alunos, quero saber quem escreveu isso. E ninguém se apresentou. Daí um aluno levantou e disse, professor, acho que foi o acaso. Na prática, como se nós pudéssemos existir sem termos um Criador. Essa criança deu a exata dimensão dessa inspiração. Agora, esse ideal que todos os homens têm, nos momentos de dificuldade, mesmo os que não têm religião, eles buscam um contato com o Criador, representa que é um direito fundamental que tem que ser reconhecido como autonomia de qualquer outro ramo do direito. Eu me lembro, por ser mais antigo que quase todo o auditório aqui presente, que quando estudávamos na década de 50, na Faculdade de Direito lá em São Francisco, falamos em 2 direitos, público e privado. Quando se falou em direito tributário, como um direito autônomo, não se aceitava a cadeira de direito tributário. Havia a cadeira de ciência de finanças.
e a maior parte dos professores do Largo de São Francisco, a mais antiga faculdade de Direito do Brasil, começou, embora criada simultaneamente com a faculdade de Olinda, ela começou a lecionar primeiro. Houve, primeiramente, aulas na São Francisco do que em Pernambuco, professores entendendo que, se tivesse uma autonomia, teria que ser do direito financeiro e não do direito tributário. E nós tivemos, com o tempo, a separação do direito financeiro do direito tributário como ramos autônomos. Eu me lembro, por ter lecionado nesta casa, na década de 70, direito econômico, que o professor Washington Peluso Albino de Souza, que foi quem mais trabalhou, professor mineiro, que lançou um livro que era uma verdadeira enciclopédia sobre direito econômico, procurando mostrar que havia autonomia no ramo do direito econômico. Certa vez, representando a Universidade Mackenzie, na Universidade Federal de Minas Gerais, a convite do professor Washington, foi ele me esperar no aeroporto para dar a palestra, proferir a palestra na faculdade, e ele me dizia: Ives, você já imaginou no dia que a Constituição brasileira usar a expressão direito econômico e nós passamos a falar numa autonomia reconhecida constitucionalmente, como isso vai ser realmente a criação de um direito autônomo do direito econômico? Cadeira que só passou a existir no Largo de São Francisco na década de 80, e nós tínhamos em pós-graduação aqui no Mackenzie desde a década de 70, e quando surgiu, no artigo 24, nas competências concorrentes, a expressão direito econômico, todos os professores de direito econômico sentiram: agora nós temos a autonomia. Depois veio a autonomia dos direitos de segunda geração, terceira geração, direito de informática, direito à comunicação, direito ambiental, hoje, com autonomia reconhecida. E por que não examinarmos à luz do direito positivo, que essa é a razão de ser do nosso instituto? Examinarmos à luz do direito positivo a autonomia do direito religioso como um direito fundamental assegurado pela Constituição a todos os brasileiros. Se nós pegarmos alguns dos dispositivos, em primeiro lugar, nós temos a promulgação da Constituição. Nós, os constituintes, promulgamos em nome de Deus a presente Constituição. Certa vez eu discutia numa audiência pública em que se pretendia aprovar o projeto de aborto, e a deputada Jandira Fengali, creio que é esse o nome, médica, levantou: professor, o senhor está defendendo uma posição religiosa? Eu disse: deputada, eu estou defendendo uma posição jurídica, do direito à vida, posição que está no Código Civil de Direito à Vida. O Código Civil diz que todos os direitos do nascituro são assegurados desde a concepção. A senhora está dizendo todos menos um direito sem relevância, que é o direito à vida. Estou defendendo uma questão jurídica. O Tratado de São José de Direitos Fundamentais, no artigo 4º, garante o direito à vida desde a concepção. Então, a minha posição não é religiosa, é jurídica. Mas eu queria dizer o seguinte, deputada: a senhora está aqui nesse Congresso porque a Constituição lhe permite ser uma das 500, à época eram 503 deputados, que a Constituição garantiu. Graças a essa Constituição, a senhora foi eleita. Aliás, todos os ministros do Supremo são ministros, os 11 ministros, graças à Constituição, que lhe garantiu o Estatuto Constitucional Supremo de Lei Maior da Carta da República para serem ministros. E o Poder Executivo também. Todos os poderes que nós temos são garantidos pela Constituição. Então, a senhora está aqui graças à proteção de Deus,
Porque toda a Constituição foi promulgada graças à proteção de Deus. E a senhora diz que não há religião e a coisa queria saber que Deus é esse, deputada? Que Deus é esse, deputada? A não ser que nós possamos mudar a partir de agora, e isso foi tema de uma outra palestra no Supremo, presidida por Carlos Aires, em vez de pôr sob a proteção de Deus, coloquemos, promulgamos sem a proteção de Deus para garantir o ateísmo. E, evidentemente, ela não teve como responder à minha audiência pública, tinha sido convidado pelos deputados. E este é um dado que me parece fundamental para compreender a importância. Considero que os constituintes, brincava hoje com Maria Garcia, na reunião do nosso Conselho Superior, eles foram muito pretensiosos. Quando discutimos há pouco de não se considerarmos notáveis, etc., porque o próprio cristianismo não permite que qualquer um se aproprie de qualidades que foram dadas exclusivamente por Deus. Aquilo que é de Deus, nós não temos o direito de nos apropriar, temos que dar o devido louvor a quem efetivamente nos deu. Mas os constituintes eram sob a proteção de Deus. Foram muito menos humildes do que foram os constituintes na época militar. Porque, na época militar, talvez por não terem legitimidade, eles começaram a Constituição invocando a proteção de Deus, sem saber se Deus apoiaria tudo aquilo que estava na Constituição. E esses não impuseram a presença de Deus sob a proteção de Deus, sem saber se tudo aquilo realmente mereceria o apoio de Deus. Mas o que é importante é que nós já começamos com a Constituição invocando Deus. E os diversos dispositivos da Constituição. Objeção de consciência. Objeção de consciência para não prestar serviço militar. Objeção de consciência para termos o direito, dentro do serviço militar, de ter assistência religiosa. Agora, recentemente, fomos amicus curiae nessa questão, a União dos Juristas Católicos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, assinamos juntos, e do Rio de Janeiro, na questão do ensino religioso. E ganhamos no Supremo por 6 votos a 5, mostrando que, se está na Constituição, já que é facultativo, tem-se o direito a que os pais possam exigir do poder público que seus filhos recebam orientação não dada pelo poder público, não dada pelo poder público no sentido de imporem como um fenômeno histórico, mas na formação daquilo em que a religião lhe pode dar, através da escolha dos seus pais, dos professores que deveriam ter sobre os diversos credos religiosos. Então, há diversas disposições que são colocadas, o problema da liberdade de religião, da liberdade de consciência, que são princípios fundamentais para entender que há uma autonomia de respeito a um direito fundamental de podermos ter a segurança de acreditar em Deus, de podermos cultivar as nossas crenças de acordo com os nossos credos religiosos. E é importante que se diga, dentro desta linha de haver um direito próprio, constitucionalizado, com princípios próprios de garantia do mais fundamental dos direitos, que é o nosso direito de estar em relação ao Criador e termos a formação para estar em relação ao Criador, que, efetivamente, isso não possa ser afastado a partir de um princípio de que o Estado é laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é o Estado em que as instituições religiosas não se confundem com as instituições públicas. Mas o Estado laico não é aquele Estado pelo qual quem acredita em Deus não pode ter participação política, como pretendem muitos daqueles que se apresentam como defensores do Estado laico.
Sua posição é religiosa? O senhor defende situações de conservadorismo? Muitos colocam que o conservadorismo representa os princípios religiosos. Pessoas que não sabem dizer por que o mundo existe, qual é a origem do universo, que não sabem dizer qual é a razão de ser da vida, que ficam numa relação ontognosológica entre o ser que conhece e o objeto conhecido, relação essa que não vai além de um conhecimento de razão extremamente limitado e que não explica nenhum dos fenômenos universais, pretendem impor a sua maneira de ser, sem perceber os planos em que nós vivemos e que, na própria colocação que temos desde o início da história da humanidade, sempre houve a preocupação do homem conhecer o que está além da mera relação de uma vida, sem perceber os contactos que temos que ter com o Deus que nos criou. Porque é impressionante. Os que falam no Estado laico de que não existe Deus, de que não existe criação, que foi um fenômeno inexplicável, o aparecimento da vida, e que não tem explicação para isso, mas apenas constatam que eles admitem criação para tudo, menos para a criação do universo, da vida, do ser, como se não houvesse um criador absoluto que pudesse isso fazer. E, inclusive, os grandes filósofos, se nós pegarmos, por exemplo, o próprio Platão, na sua visão limitada, mas uma visão do demiurgo, daquele criador, nós encontramos, efetivamente, essa busca dos primeiros grandes filósofos, do grande trio de filósofos, aqueles que marcaram a filosofia e geraram o próprio direito romano, porque o direito romano é fruto do pensamento filosófico grego. Os gregos nunca conseguiram criar uma estrutura capaz de formar um império na medida em que os gregos viviam cidades-estados, talvez separados pelo morro, pelas montanhas, por um céu que fazia com que eles fossem navegantes, e, ao mesmo tempo, uma concepção de vida de cada uma das cidades-estados, mas eram pensadores, eram criadores, o teatro, a poesia, a literatura, as pinturas, a arquitetura, mas principalmente a filosofia, gerou necessidade de Roma, ao perceber a importância que o ser humano tinha em função da relação entre o ser e o poder, a transformar o direito no grande instrumento de conquista do Império Romano. Antes de Roma, o direito não era um instrumento de conquista. Os romanos transformaram na medida em que absorveram todo o conteúdo filosófico de política dos gregos e conseguiram instrumentalizar no direito. Direito tão relevante que ainda hoje nós vivemos uma série de fundamentos do direito romano a dirigir a conformação jurídica do mundo inteiro. Antes de Roma, nós tínhamos diversas legislações, Solon, Drácon, Licurgo na Grécia, todos os outros códigos, e quase sempre códigos de relação do povo, não atingindo os detentores do poder que se consideravam descendentes diretos dos deuses. Se pegarmos o Código de Hammurabi, o início do Código de Hammurabi é a sua descendência divina, o seu contato direto com os deuses dos babilônios, dos sumerianos. Se nós pegarmos todos os códigos, fazem menção a essa origem divina, mas não havia a relação do povo com o poder. São os romanos que abrem isto a partir da filosofia grega. Todos os grandes filósofos gregos não deixaram de enfrentar o problema da nossa relação. Sócrates, por exemplo, nos 4 diálogos de Platão,
de Fédon, a Apologia, o diálogo referente o primeiro Etifron, o Crito, e o último, que é o Fédon, em que ele analisa o seu processo de respeito ao direito, mostra que sempre acreditou nos deuses da Grécia, o que vale dizer em um poder capaz de criar. Então, procurar encontrar nesta realidade do Estado laico, que passou a dominar este último século o país, e eu diria não só o Brasil, mas o mundo, de que não temos que nos aprofundar nas relações com Deus, e que quem acredita em Deus não só é retrógrado, como, por outro lado, não tem direito, num Estado laico, de dar suas opiniões. Tudo isto representa uma violência ao mais fundamental de todos os direitos, que é o nosso direito de saber que acreditamos num Deus e que temos uma vida que transcende a nossa própria existência. Não sem razão, muitas das escolas, quando discutem o criacionismo ou o evolucionismo, algumas das religiões colocam um problema que me parece extremamente relevante. Independente de se crer numa ou numa outra das soluções que os materialistas dizem, há uma evolução, há um momento em que Deus coloca a alma, algo que diferencia toda espécie de vida. Da vida humana é aquela em que nós temos a alma, aquele momento em que Deus coloca a nossa capacidade de poder perceber, de sermos um ser, não apenas um ser vivo, mas um ser com algo dentro que é eterno e que estará em contato com Ele. E aí, quando se fala que algumas das correntes admitem a existência do evolucionismo com a presença de Deus, colocando a alma no ser humano quando ele surge, nesse momento eles não têm como contestar que é independente a corrente, ou na linguagem metafórica, uma linguagem excepcional que encontramos no Velho Testamento, no Gênesis, porque, de rigor, a grande vantagem que aqueles que acreditam em Deus têm em relação aos cientistas modernos é que qualquer hebreu, há 2, 3, 4 mil anos atrás, já sabiam perfeitamente aquilo que só se descobriu recentemente, no século passado, com Carl Sagan e outros, de que houve um Big Bang. O que é o Big Bang? É o Fiat Lux. Qualquer analfabeto hebreu já sabia disso, aquilo que os cientistas levaram milhares de anos para descobrir. Ordem da criação do universo, os 7 dias transformados em 15 bilhões de anos. Nós vamos encontrar o aparecimento do homem exatamente como os cientistas vieram comprovar, numa linguagem metafórica própria do povo oriental, o que demonstra de que os que atacam com uma visão, eu diria, raquítica, o problema da universalidade do seu conhecimento de uma relação de razão extremamente limitada, que não dá explicação das perguntas mais fundamentais do ser humano, é evidente que isso nós temos em decorrência desses preconceitos que foram sendo formados, das pessoas que, por serem modernas, são ignorantes. E quanto mais ignorantes são, mais mostram que reconhecem só aquilo que objetivamente podem colocar e conhecer, sem perceber que a própria ciência vive constantemente mudando muitos dos seus conceitos na medida em que novas descobertas vão sendo feitas. E é dentro desta linha que eu volto agora ao tema para encerrar os 40 minutos que me foram entregues,
e eu soube que eu teria que fazer a palestra recentemente, quando estava entrando nesta sala, voltando para o tema. Tudo isso eu trouxe para dizer o quê? Nós estamos criando um instituto que fala na autonomia desse direito fundamental que temos. Uma autonomia de direito positivo, uma autonomia colocada na Constituição e em diversas leis que decorrem da Constituição. Nós estamos agora, com a primeira vez no Brasil, com um instituto para garantir o direito religioso com a autonomia que os outros ramos do direito foram adquirindo nos últimos 40 anos. E é esse instituto que, a meu ver, quando eu disse no início que daqui a diversos anos nós teremos uma compreensão da importância da criação do Instituto, como tivemos na autonomia de outros ramos do direito, quando eles começaram a ser discutidos como direitos autônomos, que o Instituto pretende defender o mais relevante, o mais importante direito, os direitos fundamentais, dos 78 incisos do artigo 5º, que é, de rigor, esse direito de termos o respeito à nossa fé, a importância do homem na relação com Deus. Até porque os grandes valores que temos na Constituição, os grandes valores que temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os grandes valores que se encontram como direitos fundamentais são direitos naturais, que sempre foram defendidos pelas religiões, que Toynbee, que apesar de ser agnóstico, reconhecia que a civilização cresceu no seu estudo de história graças às grandes religiões. Todos esses direitos, Declaração Universal, são valores que não saíram dos materialistas, são valores que tiveram os fundamentos no direito de religião. E se pegarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1946, nós vamos verificar que é uma declaração de direito natural. É uma declaração, aliás, até porque o seu relator principal, René Cassin, era um justnaturalista tomista, o que vale dizer, todos, quando falam os direitos modernos, fundamentais, nós, materialistas, mal sabem, por serem ignorantes da história, serem ignorantes da filosofia, que todo esse fundamento é um fundamento da religião. Por isso, essa palestra absolutamente desalinhavada que fiz, por ser apenas agora lembrado de que deveria fazer uma palestra pela nossa elegante apresentadora, que disse que deveria fazer, era para trazer aos senhores a importância que eu sinto, que eu vejo na criação do Instituto Brasileiro de Direito de Religião, ou Direito Religioso, como queiram, porque, de rigor, nós estamos, nesse momento, lançando uma semente cuja relevância só vamos perceber quando essa autonomia for declarada, não como princípios esparsos da Constituição, mas como um próprio direito a ser assegurado, como são assegurados outros direitos. Lançamos uma semente de uma extrema importância, e fico feliz de que essa semente esteja lançada na casa onde eu fiz toda a minha carreira acadêmica, que é a Universidade Mackenzie. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite a todos. O que eu teria a dizer, e tentarei ser muito breve sobre esse ponto, é que o Instituto Brasileiro de Direito e Religião é mais do que propriamente a fundação de um instituto, é, no fundo, a abertura de um novo horizonte para o nosso país. Um horizonte
dentro do qual a racionalidade ela se encontra com a fé. Tá? O nome não é gratuito, direito e religião. Nós poderíamos estabelecer aqui uma variedade de dicotomias partindo desse conceito. Direito e religião, razão prática e Deus, tá? Justiça e misericórdia, política e amor. Existe uma variedade de dicotomias que nós poderíamos abrir aqui e estabelecer uma série de contrastes entre essas dimensões que, no fundo, se encontram para promover apenas uma coisa: uma forma de vida razoável, ancorada nos princípios primeiros da criação. Tá? E quando nós tentamos sondar as várias conexões que existem entre a razão prática e Deus, entre direito e religião, entre justiça e amor, entre política e misericórdia, nós encontramos dois conceitos que são absolutamente decisivos para isso. O primeiro é o conceito de lei natural, e o segundo é a noção clássica, a noção que os filósofos clássicos tinham com a expressão bem comum. Lei natural é uma lei. E, normalmente, quando nós, hoje, no estado secular, nos últimos 300 anos, nós ouvimos essa expressão, lei, existe uma precariedade no âmbito de significação dessa palavra. Porque, normalmente, quando nós ouvimos a expressão lei, nós somos conduzidos pelo imaginário a pensarmos em ordens, em preceitos, em determinações. Só que se nós retomarmos as noções clássicas que sustentavam a ciência do direito, lex, ius, regula, directum no etrusco ou nomos no grego, em todas essas expressões existem duas alusões presentes no horizonte semântico. O primeiro é que, de fato, essas expressões aludem uma, digamos assim, uma normativa ou um preceito, um dever. Mas esse dever não é gratuito. Não é um dever cuja origem esteja na vontade de alguém. Existe uma segunda alusão, que é o que normalmente nós chamamos de alusão indicativa desses termos. Lex, ius, regula, directum, nomos, aludem à indicação em relação aos bens que as leis e as normas perseguem. O que significa dizer, portanto, que mais do que um preceito, a lei e o direito estabelecem convites, solicitudes, convites a formas boas e razoáveis de vida. Formas de vida que estão ancoradas nos bens humanos básicos que a lei natural persegue. E o que exatamente é a lei natural? Normalmente nós, na literatura, digamos assim, do cristianismo, nós encontramos uma variedade, uma miríade de definições sobre a lei natural. Mas uma parece bastante presente. A lei natural é uma lei da razão. Ela, acima de tudo, ela é uma participação da lei eterna na criatura racional. E a definição de Santo Tomás de Aquino não é gratuita. Porque quando Santo Tomás define a lei natural como a participação da lei eterna na criatura racional, o que está em jogo aqui é que, mais do que um predicado de imperatividade ou de dever seguir o bem, a lei natural, ela nos convida a viver bem. Ela nos traz uma solicitude, um convite a uma forma de vida mais plena de sentido e mais em acordo à nossa natureza racional. Existe uma relação bastante profícua entre o direito e o amor, o direito e a caridade. E a noção clássica de lei nos ajuda a ver isso. Normalmente, quando nós observamos a literatura clássica a respeito do assunto, nós somos tentados
a enxergar o direito do ponto de vista das instituições. Mas uma análise a partir da noção semântica do termo lei, lex naturalis, que é da onde vem exatamente o termo, a expressão lei natural, é indubitável. E esta missão é justamente restaurar a posição que a lei natural deve ocupar no debate público e deve ocupar na discussão racional. Não há nada mais racional do que a própria lei da razão, a lei que nos convida a viver segundo a própria razão. E que lei é essa se não é a lei natural? Por isso, nós pensamos, quais são os pontos de conexão entre direito e religião? Quais são os pontos comuns que a humanidade pode e deve perseguir de uma maneira racional e razoável? Nós poderíamos pensar o direito natural e os direitos naturais, mas isso tem uma origem. E aonde que está essa origem? Essa origem está precisamente nesta lei que o próprio Criador fez participar em nós, que é a lei natural. Para falar sobre a lei natural, nós precisaríamos aqui pelo menos de 1h30, de fato não é o caso. Mas eu vou apontar alguns postulados ou alguns axiomas da lei natural, muito breves e precisos. O primeiro postulado da lei natural é o dever que nós temos de perseguir o bem e evitar o mal. Tá? Embora isso pareça fácil, é algo extremamente difícil, porque perseguir o bem e evitar o mal exige que nós tenhamos, racionalmente falando, uma clara percepção de qual é a lei adequada e qual é a régula, a medida adequada para agir nas circunstâncias das nossas vidas. Perseguir a lei natural é perseguir a regra e a medida dos atos humanos, naquilo que é o objeto primeiro e principal das nossas ações. Isso não é tarefa fácil. Isso exige que a verdadeira indústria humana, que é o âmbito das virtudes humanas, a ética das virtudes, esteja em sintonia com a lei natural. Venha em socorro do exercício dos atos humanos, na persecução da lei natural. Não há possibilidade das virtudes e da lei natural andarem em separado. Elas andam em sintonia, em coordenação profunda. E essa coordenação profunda exige que a nossa parte racional, adequada aos atos humanos, que é a nossa razão prática, esteja em jogo neste momento. Um dos grandes desafios do Instituto Brasileiro de Direito e Religião é justamente perceber, nas diferentes circunstâncias jurídicas e políticas do nosso país e do mundo em que vivemos, como a lei natural pode ser mais do que uma mera projeção no debate público, uma intersecção o mais racional possível do modo de decidir e deliberar sobre qual o verdadeiro caminho ao bem e qual o verdadeiro caminho para evitar o mal. Quando nós falamos em lei, nós falamos em justiça política. A lei é a determinação do justo político. E quando nós pensamos nas 3 modalidades de lei, nós percebemos claramente a determinação do justo político. A lei eterna, a determinação do justo político do Criador para a sua criação. A lei natural, a determinação do justo político para a consciência humana. E a lei civil, a determinação do justo político para a comunidade. Somos pessoas que vivem em comunidade, em relação de fraternidade e de profunda comunhão com Deus. E é isto que a lei civil, a lei natural e a lei eterna perseguem, afinal de contas, porque elas nos convidam, mais do que perseguir a justiça, perseguir a misericórdia, que é o caminho da verdade e o caminho da plenitude de uma vida ancorada em Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer, Dr. Ives Gandra, pela sua apresentação, por estar conosco neste momento tão importante. Dr. Marcos, pelas suas considerações.
a presença de todos.